Olá, empresárias, muito bem-vindas a esse nosso bate-papo, onde a gente vai falar a diferença entre uma empresária e uma empresária bem-sucedida. São detalhes ali no seu dia a dia que faz você ter uma mentalidade de uma empresária bem-sucedida ou se você ainda está naquele patamar de corre, 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 apaga incêndio, termina a semana se sentindo improdutiva e aí já tem que se preparar para a próxima semana e não está tendo resultados favoráveis. Meu nome é Luciana Tempesta, eu sou fundadora da Academia Produtiva. A Academia Produtiva é um ecossistema voltado para micro e pequena empresária, para desenvolver e capacitar essas mulheres de negócios, que hoje tem um negócio que é pequeno, mas que já tem a mentalidade de um negócio muito grande. Quer deixar um legado, quer servir, quer transbordar e transformar outras mulheres, outras pessoas também, através do seu servir. Então vamos lá falar sobre o que eu combinei aqui no nosso tema de empresária e empresária bem-sucedida. Primeira coisa, antes da gente começar a falar alguns pontos, bem-sucedida, da mesma forma, o que é sucesso, né? O que é ser bem-sucedida? É o que cada um sente, é o seu significado. Tem um significado popular? Sem dúvida, mas assim, qual que é o seu significado? O que você sente que é ser bem-sucedido? Agora tem algumas coisas que a gente precisa trazer aqui para o nosso racional, porque você não está empreendendo, você não está à frente de um negócio, ainda mais aqui nas mulheres que eu falo, que são mulheres que realmente querem crescer, alavancar o seu negócio de uma forma sustentável, lucrar, fazer dinheiro, desfrutar do tempo que investe ali no negócio, mas também quer desfrutar do tempo de vida com a família, com coisas que gostam de fazer fora, empreender. Então, bem-sucedida. A parte financeira faz sentido? Sim, sem dúvida nenhuma. Uma empresária bem-sucedida, ela tem um bom resultado financeiro. Mas antes da gente manifestar esse recurso, eu preciso ter a minha mentalidade. E aí, essa parte mais importante, por quê? Porque você pode lucrar muito, você pode ter uma boa margem de lucro, você pode ter um bom faturamento, um negócio muito conhecido e reconhecido. E se esse negócio não vai bem, você depositou tudo ali. E aí você despenca e você não consegue formar outro negócio, você não consegue se levantar. Porque é a parte mais rica que a gente tem é a nossa mentalidade. Então, o que eu vou falar aqui com vocês é muito mais a postura e a mentalidade do que o resultado, porque o resultado é uma consequência disso. Tanto que aqui na Academia Produtiva o nosso foco é micro e pequena empresária. Muitas, eu sou uma pequena empresária, né? Mas eu já fui uma micro sem recursos, tempo, dinheiro e ajuda, e eu sei como que é você não ter tempo que você gostaria de ter para poder dedicar para o seu negócio, dinheiro para poder fazer algumas ações, pequenos investimentos ou até numa capacitação para você. E não ter time. Você tem que se virar nos 30 ali sozinha. Então, como que eu faço para eu criar recurso? Porque eu não posso esperar isso chegar até mim para eu começar a fazer alguma coisa. Então, eu crio esse recurso, eu desenvolvo uma mentalidade produtiva e bem-sucedida. Então, a diferença entre uma empresária e uma empresária bem-sucedida começa na mentalidade. Porque essa empresária que ela realmente é bem-sucedida, não importa o resultado material manifestado agora. A mente dela é uma mente que está sempre buscando soluções. Quando eu digo que é produtivo? Produtiva não é ação, produtiva é buscar soluções, é a minha mente voltada a buscar soluções para o resultado que eu quero e não voltada em ação. Porque às vezes você não precisa fazer muita coisa, você precisa só ter estratégia, organizar. É muito mais sobre estratégia, planejamento e organização do que sobre ação. Então, esse ponto que o que eu trago aqui do bem-sucedida não é o resultado material neste momento, o resultado material vai ser uma consequência dessa mentalidade. Então, independente da realidade que você está hoje, sua mentalidade já pode ser uma mulher de negócios bem-sucedida. Como que você lida com o seu dia a dia, com esses desafios que você tem? De repente está faltando recursos como tempo, dinheiro, ajuda, às vezes até uma capacitação para aquilo que você gostaria de transportar. Você tem uma capacitação, mas você gostaria de aprimorar, isso está te faltando. Mas você, com essa mente produtiva, essa visão bem-sucedida, você coloca o seu servir com os recursos que você tem. E isso, é importante falar, não é fazer meia boca. Porque quantas e quantas mulheres gente, parece que a gente tem uma equipezinha programada para fazer as coisas de uma forma muito perfeita. E o que que é o perfeito? Quem sabe o que que é o perfeito? Não existe, porque perfeito é percepção. Não é algo, isso é perfeito. Não, perfeito é percepção. Então, hoje, se a sua mente hoje ela é uma mente produtiva,
e voltada a buscar soluções, você já é uma empresária bem-sucedida. Se o resultado ele ainda não chegou, aí sim a gente tem que entrar no outro aspecto. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que entender o que está acontecendo ali, identificar os meus desafios e os meus pontos fortes para desenhar um planejamento. Para aí sim eu começar a manifestar o resultado material em relação a essa minha mentalidade. Mas primeiro é a sua mentalidade. Como que a gente desenvolve essa mentalidade? Tem 3 pontos aqui. Aliás, né, eu já vou falar de 5, vai, já vamos falar dos 5 de uma vez. De repente fica um pouquinho mais longo o vídeo do que eu gostaria, mas já vamos abordar esses 5 pontos aqui. E todos eles, todos, você não vai precisar de recursos. Nossa, mas eu vou precisar de muito tempo, de dinheiro, de ajuda, não. É você. E a partir de você. Qual que é o primeiro ponto? É a visão. É o que você enxerga. E dentro da visão, você também tem a questão do que você acredita. E o acreditar, pega essa. Acreditar não quer dizer que você não tenha dúvida. Não quer dizer que você não tenha dúvida. Você pode ter dúvida. E mesmo assim, nossa, como assim, Luciana? Que contraditório. Sabe por que eu estou trazendo isso? Pode até ser um pouco contraditória a forma de falar. Porque parece que a gente tem que ter certeza absoluta, senão não faz. Gente, como você tem certeza? Se todo objetivo, ele é abstrato. Todo objetivo, ele é abstrato, ele não existe. Mesmo a construção de um prédio, você pode ter todo o material comprado, você pode ter toda a equipe ali que vai construir o prédio, as plantas, tudo que você precisa, mas ele ainda é abstrato, ele não existe ainda. Ele está em formação, em construção. Então, se um objetivo é abstrato, eu preciso trabalhar sim com a minha crença, me encorajar e acreditar, alimentar isso. Entende? E a visão é para isso. O que você quer realmente transbordar com o teu negócio? Você não precisa ter a visão, uau, nossa, gigante, macro e já saber tudo. Não. Mas alguma coisa que está além do que você vive hoje. Porque se você não ampliar a tua visão para um pouco além do que você vive hoje, esquece, não tem como. Você vai continuar conseguindo recursos, energia e recursos que são coerentes com esse seu pensamento, com essa sua visão do tamanho do seu negócio. Por exemplo, se você tem uma loja, o que que você pensa dessa loja? Você quer formar lojas online para poder entregar Brasil e mundo? Você quer formatar um modelo de franquia? Você quer trazer um conceito novo de moda, de seja lá o que for? Se você trabalha com mentorias, com palestras, né? Hoje você visualiza o seu negócio como hoje você é a mentora, você é a palestrante e amanhã você quer ter um time para poder ter equipes também contribuindo com essas suas mentorandas, você quer formar uma escola, o que que você quer com aquilo que hoje você serve? Então, hoje você está aqui, o que você enxerga para esse seu negócio? E essa visão, independente, pode ser assim, e a visão, quanto mais parece impossível pelos recursos que você tem hoje. Você fala, nossa, meu, é muito distante, é muito grande isso. Parece algo muito surreal. Ok, mas você visualiza isso. É algo que você fala, nossa, isso seria muito legal. Seria muito bom. Então você tem essa coisa aqui queimando em você e você visualiza isso. Ok? Como que funciona o planejamento para essa visão? Você não vai traçar um plano para chegar lá. Você vai traçar um plano para poder vir para a primeira parte, para um pequeno objetivo, que este objetivo te aproxima dessa visão. Sabe o que é uma coisa extremamente perigosa nas nossas ações? Quando a gente não tem uma visão do que a gente gostaria, os nossos objetivos, por mais que você planeje, esses nossos objetivos, o que acontece com eles? Eles estão alinhados com alguma coisa que a gente quer resolver aqui, melhorar aqui e tal, mas ele não está com aquela visão. Então, por isso que muitas pessoas, presta atenção nisso, muitas pessoas, e aí não inclui só empresária, mulheres, pessoas de forma geral, seres humanos, né, não conseguem evoluir com seus planejamentos, não conseguem ali persistir nos seus objetivos, porque esse objetivo está solto, ele não está ligado a algo maior. Então, quando você tem uma visão de onde você quer levar o seu negócio, e esse objetivo que você vai traçar aqui, que vai te aproximar dessa visão, ele está ancorado em algo, ele tem mais força, ele está te aproximando cada vez mais daquilo que você quer.
E não, cheguei nesse objetivo, show, beleza, e tá aí agora. Ele não tá solto, ele tá ligado a alguma coisa. Por isso que tudo começa nessa visão. E olha, a visão pode mudar. Por que que ela, aliás, ela não muda assim. A essência pode ser que não mude, mas o que você visualiza muda. Sabe por quê? Porque hoje, a sua consciência, ela tá aqui. E a nossa consciência, ou seja, o que a gente percebe, vê e até acredita, está muito ligado no que a gente já manifestou, já viveu e no que a gente está vivendo. Por isso que eu estou falando, a gente precisa desenvolver essa mentalidade para cima, porque a nossa visão geralmente está muito conectada com aquilo que a gente está vivendo. Tem várias frases que detonam. Uma delas é: faça as coisas de acordo com o seu bolso. Pense de acordo com o seu bolso. Bom, para uma empresária, sinto muito, isso é impossível. Se você não avançar, não arriscar e não buscar recursos muito além do que o teu bolso tem hoje, não é que você não vai crescer e evoluir, você vai falir. Não existe como. Todos os meses, se você ganha aí, supondo que você ganha aí 20 mil líquido, todos os meses esse 20 mil está valendo menos. Todos os meses esse 20 mil está valendo menos, né? Então, percebe como não é essa questão, se você realmente não está avançando, você está caindo, você não está parada. Isso é fato, é que a gente não percebe, mas essa é a realidade. Então, por isso que o primeiro passo de uma mulher, de uma empresária bem-sucedida, com a mentalidade produtiva e bem-sucedida, é a visão. Isso a gente desenvolve. Eu não tinha isso. Eu não tinha isso. Eu tive um restaurante, aliás, eu tive 4 negócios físicos. 3, eu quebrei de quebrar. Tive ação de despejo, sim, mais de meio milhão de dívidas, realmente. Por uma lista de fatores. Em outro momento, em outro vídeo, eu trago aqui as coisas que eu fiz de errado, por algumas vezes. É óbvio que falta gestão e tudo, mas tem muito a ver com essa mentalidade que eu estou trazendo aqui. Porque não adianta uma gestão impecável se sua mentalidade não está alinhada com tudo isso, em algum momento ela despenca. E aí, quando eu estava lá naquele olho do furacão, cheia de dívida, mas assim, não dava para desenvolver essa visão. Eu fui desenvolvendo assim, de tiquinho em tiquinho, a visão. Não foi uma coisa, nossa, hoje a minha visão, ela é assim, cara, de um império, é grande, é muito grande. Realmente é para eu falo, não, é um império que eu estou construindo. Mas lá naquela época, nossa, não conseguia ver assim. Mas de pouquinho em pouquinho eu fui desenvolvendo isso que eu estou te convidando aqui. Se você não tem já essa visão de império, de que você realmente quer algo grande, não precisa ser. Quando eu falo império, da mesma forma que bem-sucedida, é o tamanho que para você quer. Porque não é que você, Luciana, eu gosto do meu negócio da forma como ele é desse jeito. Só que aquilo que eu te falei, não tem como você estagnar, ou você cresce ou você cai. Então presta atenção nisso. Você pode não querer, nossa, que seja algo muito assim, ok. Mas uma visão além daquilo que você tem de crescimento é extremamente necessária e essencial. Então tá, primeira parte de visão, falei que ia falar assim. Segunda parte, depois que eu desenvolvi essa visão, aí eu venho o quê? Para planejamento. Por quê? Porque agora eu preciso, lembra que eu falei, a visão está aqui, só que nossa, imagina que eu vou chegar, isso é muito longe. Realmente dá um frio na barriga e às vezes você fala, nossa, que loucura. Então, o que que você faz? Planeja. E o planejamento, quando a gente fala em planejamento anual, eu, Luciana, é óbvio que eu faço planejamento para o ano corrente de 2025, seguindo esse calendário tradicional. Mas a qualquer momento é momento de você fazer um planejamento de 12 meses e quebrar em 4 ciclos de 3 em 3 meses. Então, é um planejamento de curto, médio prazo esse. Então, você vai lá e define um plano para 12 meses, onde você, de 3 em 3 meses, você vai acompanhar, você vai monitorar esse plano. E aí, o objetivo é para conquistar nesses 12 meses. Tá? Então, eu defini ali um objetivo para 12 meses. E aí, segunda parte do planejamento, eu defino um objetivo para 3 meses. Só que olha que interessante, esse objetivo de 12 meses, ele está conectado com essa visão. E esse objetivo de 3 meses, ele está conectado com esse de 12 meses. Então, você está sempre em direção àquilo que você quer.
Como eu falei um pouquinho antes, que a visão pode mudar, porque conforme você caminha, você vive experiências e fala, nossa, pode ser que sua visão aumente, pode ser que ela mude um pouco do escopo, e tá tudo bem. Porque você está entrando em contato com outras coisas, pessoas diferentes, experiências diferentes, aprendizados, negócios, tudo. Você está entrando em contato e aquilo pode mexer na tua visão e tá tudo bem. Você sempre conectado ali, por isso que é legal de 3 em 3, legal não, né? Necessário de 3 em 3 meses você acompanhar e realizar seu plano, para você ir alinhando isso com a sua visão da consciência que você tem no momento, que você vai evoluindo. Fez esse planejamento? Terceira coisa extremamente vital. Essas 5 coisas que eu estou falando aqui, assim, não é uma ou outra. Elas se compõem, elas somam. A terceira é a ambiência, é a influência. E aí a gente tem dois tipos, interno e externo. E a ambiência, os lugares, pessoas, coisas que a gente ouve, lê, vê, as situações que a gente se coloca ali no dia a dia. Essa ambiência, ela interfere na influência passiva, ativa, interna e externa. O que é isso? Interna, suas crenças. Externa é o que está acontecendo ali no teu entorno e que não está dependendo, não está saindo daqui, está manifestando no seu entorno. E essa ambiência ela vai influenciar muito e depende da bagagem que você tem, da quantidade de crenças que estão te limitando a acreditar, ter visão, ter mais coragem, ter mais ousadia, mais criatividade. Depende de como essas crenças estão, para mais limite ou para mais possibilidade, a ambiência ela vai fortalecer aquilo que está mais latente em você. E se você está numa ambiência, né, meio assim, e aí você está com a sua crença mais para limitante do que para possibilitador, nossa, ela vai por fogo ali mesmo, uma bela uma fogueira gigante nas suas limitações. Agora, se você vai para uma ambiência que era assim, agora é assim, uma ambiência mais positiva, que te leva para o mais, aí ela vai influenciando essas suas crenças limitantes para uma crença mais possibilitadora. Mas ela não vai ter o poder de determinar, ela tem um poder forte de influenciar. Agora, você que vai determinar, por isso que a ambiência está vindo ali no terceiro ponto, porque quando eu tenho uma visão clara, eu tenho um caminho traçado, a ambiência ela vai me favorecer esse caminho que eu tracei, porque eu vou buscar, dentro do planejamento que eu ensino, a gente busca pela ambiência, pelas influências ativas e passivas. O que que é ativa? Vou buscar um grupo de network, um grupo de negócios, eu vou buscar o que eu estudo, o que eu leio, o que eu ouço, o que eu vejo. Eu busco isso. É ativo. Passivo é o que eu estou recebendo de tudo isso, independente, o seu vizinho falou alguma coisa, o grupo que você está ali do condomínio, a família, alguém falou. Sim, você não controla essas pessoas. Mas como aquilo vai chegar e quanto você vai permitir isso entrar em você, aí você controla. Você não tem como zerar. Não vou viver aqui só na ambiência positiva. Gente, isso não existe. Sinto muito as pessoas que falam, você tem que buscar ambiência. Sim, é óbvio que você tem que buscar ambiência positiva. E se expor, no mínimo possível, né, nessas ambiências que não são positivas. Mas tem muitas pessoas que você ama, faz parte, de repente, ali do seu ciclo de família, alguma coisa, que em alguns momentos você vai ter contato e que, de repente, pode ser pessoas que te influenciam de forma negativa para os seus objetivos. E aí? De repente, uma notícia que você ouviu, um Uber que você pegou, o cara te falou alguma coisa, uma loja que você entrou, a vendedora te contou alguma coisa, você não tem como se blindar. E aí, se isso vem, depende da forma como entra em você, vai depender muito de como você está cultivando ali as suas crenças limitantes e possibilitadoras. Por isso que quanto mais você se expor em ambiências, em lugares, contatos com pessoas e situações, o que você buscar para ler, para ouvir, quanto mais positivo for, melhor é, para você poder trabalhar mais crenças possibilitadoras de limitante. Porque a influência que está no seu entorno, que você não controla, essas influências, te influenciam. Tanto que chama influência. Agora, o tanto que aquilo te influencia para poder baixar ou não ali a tua energia, para tirar o teu foco do teu objetivo, isso depende do quanto você realmente está fortalecendo as suas crenças possibilitadoras. Por isso que eu preciso ter a visão, um plano definido,
um método que me faça acompanhar esse plano. O planejamento tem método, ele não é engessado, é óbvio. Método não é para engessar, pelo contrário, o método é para libertar. O que engessa é não ter método, você vai só de acordo com as circunstâncias. O método ele te liberta, ele te traça um caminho estruturado, inteligente. E essa ambiência vai favorecer seu plano. E aí o quarto item. Quarto item é o autocuidado. Por quê? Pode ser amor próprio, autoestima, autoconfiança, o que for. Eu estou chamando aqui de autocuidado. O nome que você quiser, entre todos esses, porque é o quanto eu me amo, me respeito, me priorizo, porque é o meu sonho, é o meu objetivo. Sim, isso não é egoísta. Não. Isso é uma pessoa que se respeita, se prioriza, se ama. Então, eu cuidar de mim e autocuidado não é também eu poder ir lá fazer minha mão, eu poder usar um creme bacana, um perfume gostoso, me maquiar, cuidar do meu cabelo, com uma roupa legal. Tudo isso é extremamente importante. Quando a gente arruma alguma coisa, né, a gente arruma ali com carinho, com cuidado, a gente deixa a nossa casa organizada. O belo atrai. E é muito importante você se ver bela, você gostar do que você está vendo, cuidado que você tem com você, sem dúvida. Então, essa parte é importante. As outras questões também, onde entra a tua saúde física, você cuidar de uma atividade física não precisa ser algo, nossa, para você ficar lá saradona. Não, mas algo que te dê energia, potencializa aquilo que o teu corpo já tem, a parte fisiológica mesmo. Traga mais potência através do físico. Então, você prestar atenção nisso. Você prestar atenção também no que você come, nas coisas que você ingere, nos seus alimentos. Não estou falando de dieta nem regime, estou falando de você cuidar da tua saúde física. Tem várias formas de a gente cuidar da nossa parte física. Como eu falei, desde a parte da beleza, desses cuidados, do físico, da alimentação. Outra coisa, como que você cuida do seu mental e emocional? Aí vem aquilo que casa muito com a ambiência. O que que você tem lido, visto? Como que você está cuidando disso? Porque tem algumas questões, gente, não tem como, a cada momento, eu estou no caminho do autoconhecimento, eu comecei por mim. Não comecei pelo outro, comecei por uma grande dor com 17 anos. Eu tive crise do pânico e eu tenho 46 anos, isso foi há 30 anos atrás. As pessoas nem sabiam que era síndrome do pânico. Nem tinha esse nome ainda no Brasil, não tinha esse nome, tanto que demoraram a me rotularem para alguma coisa. E eu tinha 8 crises só no período da manhã, assim, eu fiquei muito mal, fiquei de cama, fiquei 13 meses no quarto, depois veio a depressão, eu estava naquele período de sair do colégio para ir para a faculdade, assim, caos. E aí eu fui para o autoconhecimento, porque ou eu ia ou morria. Então eu fui para me curar. Então, a influência que algumas situações, quando a gente não está muito bem, a tristeza, se você alimenta aquilo, entende? Como que você tem ânimo, tesão, vontade, força para fazer as coisas que você realmente quer e gosta? E precisa também. Como? Então, é extremamente importante você cuidar da sua saúde mental e emocional. A forma você escolhe, mas o que a gente ouve, lê, tudo isso influencia. Terapia é importante, sem dúvida. Então, o que você for buscar para se cuidar, essa parte do autoconhecimento, é essencial. E aí a parte energética e espiritual, vai depender do que você acredita. Mas que existe uma influência, existe. Como que você lida com isso? Como que você vai lá e faz a tua, seja qual for o nome, oração, meditação, limpeza energética, não importa. E aí você fala, caramba, Luciana, nossa, falou que não ia precisar de muito tempo, você está falando de um monte de coisa. Gente, vamos lá, né? Se a gente for pensar, vamos passar rapidinho, assim, atividade física. Tem o ideal e o que é possível. Entende? Eu penso falar, na minha realidade hoje, no caos que eu vivo, na loucura que eu vivo, eu consigo fazer uma caminhada uma vez por semana de 20 minutos. Beleza, beleza, calma, você vai evoluir. O importante é você, não é o tanto que você faz, é o hábito que você vai adquirir de se cuidar. Quando eu estava na época do restaurante, que eu estava falida, meu filho na época, mãe solteira, né? E o Cauã
na época que eu comecei a empreender em paralelo com outro negócio do restaurante. Eu não tinha sócio nem gerente no restaurante, o Cauã bebezinho com 2 anos, né? Eu com as dívidas do restaurante, buscando um outro negócio para fazer mais dinheiro para poder pagar essa dívida. Se eu ouvisse essa Luciana que está falando agora, 20 minutos de caminhada na semana, eu ia mandar para aquele lugar. Eu não dava conta. Mas assim, o que que eu dava conta? Então eu fui de muito devagar, gente, muito. Eu não sei qual que é o teu cenário hoje. O meu era muito caótico, muito caótico. E aí, aos poucos, eu fui fazendo pequenas coisas, mas menos do que eu estou falando aqui ainda, menos do que 20 minutos por semana de caminhada. Mas algumas coisas que você vai colocando ali na tua rotina, o fato de você sair do ponto que você está, que é o 1, do 1.1, nossa, já é um ganho. Porque você está neste momento, lembra que eu falei das crenças possibilitadoras e limitantes? Aqui eu estou na limitante, aqui eu estou na possibilitadora. Se eu não faço nada, né, eu alimento a limitante. Se eu faço né, de 1 para 1.1, eu alimento a possibilitadora e nisso eu enfraqueço a limitante. Percebe? Então, olha a riqueza que é você começar a olhar para o autocuidado. Estou falando de um cenário caótico, pode ser que você não esteja nesse cenário caótico, você só vai melhorar e dar mais valor para essa parte do autocuidado, de você se cuidar, se priorizar, se amar, se gostar, se respeitar. E o quinto item é o conhecimento. O autoconhecimento, ele entrou aqui no quarto item, né? Porque o autocuidado, o autoconhecimento é parte do autocuidado. Conhecimento, o que que é isso? É a capacitação, a parte técnica. Eu preciso ter algumas habilidades dentro do mundo de negócios. Sim, Luciana, qual que é a mais importante? Vamos lá, importante. Estou falando errado, hein? Não é importante, é determinante. Importante tem um monte, várias, realmente são importantes. Agora, o que é determinante? Vendas. Vender, vender. Eu não estou falando de técnica, estou falando da disposição de ir lá e transbordar o que você faz, o que você faz, qual que é o teu serviço, qual que é o teu produto, o teu serviço. É colocar isso para fora. Dentro da academia produtiva, eu chamo de dar voz para o seu sonho. Como que eu dou voz para o meu sonho se eu não falo do que eu faço, se eu não vendo o meu negócio? Lascou. Vendas é determinante. Quanto menor você é, quanto menos equipe você tem, quanto mais sozinha está no seu negócio, mais você precisa ser boa nisso. E, de novo, não estou falando de técnica, script e tal. Isso é importante, sem dúvida. A técnica vai ajudar, mas a mentalidade de que eu estou aqui, eu estou servindo e sendo recompensada pelo meu servir, precisa, senão você não consegue servir bem, você serve meia boca, literalmente, porque você não tem dinheiro e energia. Você não recebe dinheiro para aquilo que você serve, você está lascado. Então, dentro de conhecimento, vendas é determinante. Ter um mínimo de gestão financeira também. Então, vendas, gestão financeira. Aí depois a gente vem com outras habilidades que são importantes e que vão incrementando cada vez mais. Mas, assim, essas são as principais vendas e o mínimo da gestão financeira. Por que eu estou falando mínimo? Porque a gestão financeira, a gente tem várias etapas. E aí, a gestão financeira, você não precisa você dar conta de. Além da gente ter muitas automações, gente, é incrível você poder usar uma planilha, alguma coisa automatizada, e tem um monte de coisa que é de graça. Vários recursos que hoje, se você não tem capital, depende do momento que você está, você usa, tem várias planilhas que você pode usar. Só o fato de você planilhar, sabe, ter noção do que entra, do que sai, qual que é o teu lucro ali, coisas mínimas, já te dá já te põe muito à frente, porque a tua mentalidade de gestão, de organização, de ser responsável pelo teu negócio, pelo dinheiro que entra e sai. Como eu falei, dinheiro é energia, a tua energia circulando, a energia do teu cliente também ali. É a alma do teu negócio ali. Fala, pô, legal, né? Se a sua empresa fosse uma pessoa, ela tá feliz, sabe? Então, tô sendo bem cuidada. Então, tá circulando os produtos, né? Estão vendendo aqui, tá cuidando do que entra e sai aqui do dinheiro. Perfeito. Aí depois você vai evoluindo para outras habilidades. A habilidade de liderança é extremamente importante.
né? Criatividade. Pô, criatividade não é você saber desenhar, não tem nada a ver com eu achava antes dessa clareza, né, das soft skills assim. Criatividade é todos nós temos. Alguns têm várias formas de manifestar, mas o que que é a criatividade? É a mente que cria. Então, para eu poder buscar uma solução, estou com um problema, esse produto não está legal, estou com uma experiência do meu cliente não está legal, eu preciso criar um serviço novo, eu não tenho recurso, mas eu preciso ter um site, eu preciso melhorar minha rede social. Isso é o quê? Criatividade. Eu estou criando soluções para um problema que eu tenho. É uma mente criativa. E é uma habilidade que eu treino. Não é um talento. Fulano é criativo. E muitas pessoas que aparentemente são criativas, desenham, pintam, cantam, não sei o quê, você acha que é super criativa, mas que não tem criatividade para resolver problemas. Ela é criativa ali, naquele mundo artístico. E o que eu estou convidando você aqui na criatividade é para resolver problemas. É a criatividade da mente da empresária, que cria soluções para as situações que estão ali limitando o teu resultado. Então, o conhecimento, você vai ali, né? Como eu falei, é determinante, que é vendas e gestão financeira. Aí depois você vem para esses outros que são super importantes. E a capacitação, você tem que estar sempre ali evoluindo, sempre evoluindo. Uma coisa de vendas, né? Só mais um detalhe aqui bem importante quando a gente fala de vendas. Eu fui líder nacional 7 anos consecutivos em vendas diretas. Eu fiquei entre os top 10 7 anos consecutivos, entre milhares de pessoas. Então, pô, nossa senhora, meu, você vende muito, você é muito boa. Quando eu comecei, mas eu representava uma empresa, quando eu comecei a minha empresa, não tinha um sobrenome de alguém que já foi, não. Ah, quem que é essa empresa? Ninguém nunca ouviu falar, tá nascendo. Você acha que eu vendia? Vixe, vendia quase nada, eu não conseguia. Porque a venda, ela tem uma parte da capacitação que ela é técnica, que ela é estratégica, que ela é estrutural, sem dúvida nenhuma. Mas é uma parte emocional. Porque quando você se põe para vender, você está ali se expondo, se mostrando. E depende da tua situação emocional, da tua bagagem, da tua crença limitante ali, você vende tudo para o outro. Mas na hora de você vender algo que você criou, e eu passei por isso. E aí, só que se eu não vendo, e aí o que acontece? Minha empresa vai pro beleléu. E aí, qual que é o tamanho do meu sonho? Por isso que volta lá para a visão que eu passo um. E aí, quando eu estruturo um plano, ele me traz mais segurança para eu realizar aquela visão. Eu cuido da minha ambiência, que seria o item 3. E por que o amor próprio é autocuidado? Porque se eu preciso me expor na hora de vender, quanto mais eu tenho amor próprio, mais eu me cuido, mais eu confio em mim. Aí eu aumento meu potencial de venda. Então, tá vendo como, assim, esses 5 passos estão conectados? Rapidinho, visão, né? Eu desenvolver. Tudo é construído e desenvolvido, gente. Visão. Segundo, planejamento. E o planejamento, 12 meses, que me conecte, o objetivo que me conecta com a visão. Aí depois eu faço planejamento trimestral, para poder chegar nesse anual. E aí depois eu venho aqui para a ambiência, que são as influências. Quanto mais eu busco influência positiva para alimentar minha crença possibilitadora, visando realizar esse objetivo, melhor é para mim. Aí eu venho para a parte do autocuidado, do amor próprio, onde potencializa a minha confiança, minha autoconfiança e o conhecimento técnico, que não tem como. Você não precisa ter uma formação. Eu tenho várias formações, porque eu vim do mundo corporativo, eu fiquei 15 anos em multinacionais antes de empreender. Mas você não precisa ter uma formação para empreender. Mas você precisa buscar capacitação. Capacitação e formação é diferente. Fechou esses 5 itens? Agora deu para entender a diferença? Você é empresário porque você tem um negócio. Você tem um CNPJ, pronto, tem empresário, profissão, empresário. Mas postura de empresária bem-sucedida, que é uma mulher de negócios produtiva, que tem todo esse, sabe, essa postura, essa atitude bem-sucedida, vem desses 5 pilares que eu acabei de compartilhar com vocês. Se a sua mente está indo para cá e você começa a estruturar isso no planejamento, pronto,
Você está ali potencializando a sua mentalidade para ela ser cada vez mais bem-sucedida. E aí ela vai manifestar, porque você vai ter comportamento congruente com aquilo que a tua mente está te falando. O comportamento, a ação vem depois. Primeiro, a forma como eu me vejo, como eu penso, vem de dentro para fora. Só que o fora influencia o dentro. Por isso que eu tenho que fazer essas duas coisas. Por isso que a metodologia da academia produtiva é produtividade inteligente e humanizada. Inteligente, porque eu preciso de estrutura, eu preciso desse conhecimento técnico. Não dá para ficar só assim no autoconhecimento e isso. Não, eu preciso das duas coisas. Preciso vir para esse âmbito aqui técnico, entender que existe método, que existe sistemas, que existem coisas que vão deixar o meu caminho mais fácil, mais rápido, mais prático, mais funcional para potencializar meu foco na consistência. Só que se ele não está alinhado com aquilo que eu dou conta no momento, com o meu emocional do momento, ele precisa ser alinhado, porque aí eu vou melhorando no caminho. Se ele não está alinhado com o que eu dou conta, não adianta você ter um plano impecável. Impecável. Você não vai dar conta, você vai morrer na praia, literalmente. Então, a gente alinha a estrutura com a parte humana. Essa é a nossa metodologia aqui da Academia Produtiva. Se esse vídeo fez sentido para você, se você não está inscrito ainda no canal, se inscreve, porque toda semana você vai receber um conteúdo riquíssimo que vai expandir a tua consciência e vai ajudar cada vez mais você sair do ponto que você está para aquilo que você realmente enxerga, ampliando a tua visão. Se inscreve, compartilha com outras empresárias. Para mim, é excelente. O meu servir vai agradecer demais, eu vou agradecer demais, porque mais e mais pessoas vão ter contato com isso. E eu vou estar cumprindo o que eu quero, transbordando o que eu quero, e sim, fazendo o meu negócio crescer, enriquecer e ficar cada vez mais próspero, né? E curte, porque a curtida também aqui para o YouTube, ele deixa o vídeo mais relevante e ele é distribuído de uma forma orgânica para mais pessoas também. E aí, o que eu quero pedir a última coisa? Estou pidoncha aqui, né? Se tem alguma coisa que você gostaria, pô, Luciana, fala mais disso e tal, comenta aqui, coloca nos comentários, porque eu vou trazer sempre algum conteúdo. Tem uma lista de coisas para poder compartilhar. Mas é muito legal poder falar aquilo que está aí, você está precisando e querendo. Se você colocar no comentário, eu vou ter condições de poder compartilhar com vocês. Certo? É isso, mulheres, que vocês possam prosperar cada vez mais, que a mente de vocês fique cada vez mais e mais produtiva, que vocês possam ser muito bem-sucedidas na vida pessoal e nos negócios.